Eu queria nessa noite falar sobre um tema que normalmente quando se fala de amor, logo se vai falar e logo se vai imaginar que eu estou querendo falar de relacionamento de homem e mulher. Mas eu queria pedir, por favor, que você hoje não entristecesse o meu coração. Obrigado, querido. Você é quase um anjo. Que você não entristecesse o meu coração de pensar que eu estou falando sobre isso. Porque eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre casamento, eu não quero falar sobre namoro, eu não quero falar sobre nada disso, eu quero falar sobre amor. Porque sempre quando a gente fala de amor, a gente logo imagina isso. Eu não quero falar sobre isso. Talvez você, na sua intimidade, no seu coração, você vá pensar isso. Mas hoje eu quero falar sobre essa palavrinha. Quantas vezes a gente chega na igreja com o nosso coração assim, apertado? Quantas vezes a gente chega assim, tudo que a gente queria é sentar assim e que alguém falasse uma palavra que pudesse ministrar o coração da gente, que a gente pudesse fazer que nem a vassoura, né? Que varresse as tristezas, varresse as angústias, e a gente pudesse então sair e voltar para casa com o coração limpo de novo, alegria no coração. Mas eu quero dizer para você que o Deus ao qual nós pregamos, Ele é assim. É o Deus que usa das imperfeições da vida para trabalhar o coração da gente. E quando a gente fala de amor, o que é amar? Eu acho que uma das grandes contribuições do Evangelho é, além do perdão, que é a maior de todas, eu acredito, mas uma das grandes contribuições do Evangelho é o amor. É o amor que brota, é o amor que brilha, é o amor que faz a gente se relacionar. O relacionamento assim que a gente não entende muito porquê, mas que a gente acaba se relacionando. Eu diria que amar é a gente, de alguma forma, andar junto tempo suficiente para gerar nos outros aquilo que o outro tem de melhor. Isso é amar. Eu quero basear isso, tudo que eu quero falar nessa noite. Eu acho que está dando uma leve microfonia em algum lugar aqui, mas eu quero basear isso tudo em Coríntios capítulo 13. Então abra sua Bíblia aí, que qualquer coisa que um pregador for falar que não está de acordo com a palavra de Deus, não é bom, né? Então você não pode dar muita atenção. Então, quero que você fique com a sua Bíblia aberta aí. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero que você vá acompanhando comigo aí. Eu vou falando aqui, você vai olhando na sua Bíblia e nós vamos falar sobre isso. Então, amar alguém, um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, é gerar no outro o melhor que o outro pode ter. Isso é amar. Então, amar alguém, você estar convivendo com alguém, viver junto com alguém no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, é você trazer à luz o potencial que o outro tem de maior na sua vida. Então isso é amar, isso é conviver. Então amar o outro é assim. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém que Deus quer que você ame. E não necessariamente é a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, mas as pessoas que Deus coloca na sua vida para entrar nesse jogo, nessa jornada que se chama relacionamento. Isso é amor. E 1 Coríntios capítulo 13 fala desse jogo, dessa jornada, que é o jogo da parceria, que Paulo fala aqui.
E ele vai falar algumas coisas sobre amor aqui nesse texto. Como eu disse, eu não vou ler o texto todo, mas você vai poder identificar comigo. E uma das coisas que Paulo fala nesse texto é que o amor é paciente. Ou seja, o amor, ele nunca desiste. O amor, eu diria que o amor, ele supera frustrações, ele supera conflito. Eu lembro que eu falei isso, sabe quando? No casamento do Yuri e da Letícia. Lembra disso? O amor, ele supera as frustrações, ele supera os conflitos, ele supera as agruras do dia a dia, porque ele é amor. E quando Paulo estava escrevendo isso para a igreja de Corinto, Paulo estava falando para uma igreja problemática. Paulo estava falando para uma igreja onde não existia relacionamentos, onde existia um degradar todo dia de briga, de desavenças. E Paulo, a primeira coisa que ele fala, olha, eu quero dizer para você o seguinte: o amor é paciente. O amor é paciente. Porque se o amor é paciente, ele automaticamente se transforma no amor bondoso. Ou seja, o que é o amor bondoso? O amor bondoso é quando ele consegue olhar para aquela pessoa que está do seu lado, aí dá uma olhadinha, para a esquerda, para a direita, sei lá para quem você quer olhar. E você olha para essa pessoa que está do seu lado, e você consegue olhar para essa pessoa, e você consegue olhar o melhor dessa pessoa. Você olha e você consegue ver o melhor dela, o melhor que ela tem. Porque o amor é assim, o amor ele olha com bondade. O amor, ele não olha tentando achar os erros, ele tentando achar as falhas, tentando achar as limitações. O amor, ele olha com bondade, ele olha para o outro buscando o melhor. Porque, muito embora nós sejamos instrumentos de transformação mútua, a pior coisa que existe na vida da gente é a gente viver sublinhando aquilo que o outro tem de ruim. Não é? Não é assim? Já pensou? Você tem essa pessoa que está do seu lado, é seu amigo, sua amiga. E daí você olha para essa pessoa e você fica o tempo todo sublinhando nessa pessoa o que ela tem de errado. E você não consegue conviver com ela porque ela tem coisas boas também. Mas você não consegue conviver, eu não consigo conviver porque nós conseguimos sublinhar os erros. Isso não é um relacionamento de amizade. Isso é uma briga. Isso é um MMA. Isso é boxe. Isso é vale tudo, mas isso não é amor. E eu fico o tempo todo dizendo aquilo que eu quero que o outro seja. Eu fico o tempo todo olhando para aquela pessoa e imaginando como seria bom que aquela pessoa fosse desse ou daquele jeito, para que a gente pudesse conviver melhor dentro da igreja, ou conviver melhor dentro do trabalho, ou pudéssemos conviver melhor lá no time de futebol, ou lá no time de basquete, ou lá no time de vôlei, ou lá no time, seja o que for, em qualquer área social que a gente conviva. Porque a gente precisa que os outros, olhem, sejam parecidos, pelo menos, com aquilo que a gente quer que eles sejam. E quando a gente olha para isso aqui que Paulo fala, ele fala, olha, o amor é bondoso. O amor não fica se degradando. Então, quando Paulo fala que o amor é bondoso, é porque o amor olha com bondade. O amor olha com bondade. E o amor, ele não pode, em hipótese alguma da história do ser humano, o amor pode ter inveja. Sabia disso? O amor, ele não deseja aquilo que ele não tem. O amor, ele não pode ser consumido por aquilo que ele não tem ou por aquilo que ele não é. Não dá. Porque eu não posso conviver bem com o André, porque o André joga muito bem futebol. Joga, André? Mais ou menos. Mas bem mais ou menos, né? Mas bem mais ou menos mesmo, né?
Eu não posso conviver bem com o André, porque ele joga bem futebol e eu não posso ser igual a ele. Então eu não posso conviver com alguém que não faz as coisas do mesmo nível que eu. Eu tenho que ser melhor. Isso não é amor. Isso não é amor, porque eu não consigo conviver com aquele que faz algo diferente de mim. Porque tem gente que faz coisas melhores que nós, não tem? Não tem? Claro que tem. Assim como tem coisas que nós fazemos melhor que os outros, não fazemos? É assim que as coisas funcionam. É assim que o mundo funciona. A vida é assim. Mas o amor, quando ele é invejoso, o amor ele fica preocupado, porque ele não consegue conviver com ninguém sendo diferente dele. O amor ele é invejoso. E o que é um sujeito invejoso? É um sujeito que vive em função daquilo que ele não tem. Ele não consegue aproveitar aquilo que ele tem, porque ele está muito preocupado em sofrer por aquilo que ele não tem e aquilo que ele não é. E daí o que ele faz? Ele subjuga, porque ele não pode conviver com alguém que sabe alguma coisa mais que ele. Então, quando diz que o amor não inveja, é porque o amor verdadeiro, o amor que Paulo fala aqui em Coríntios, no capítulo 13, é um amor que não tem tempo para ficar preocupado com aquilo que não tem e não é. Porque esse amor que Paulo fala, ele está muito mais preocupado em desfrutar aquilo que ele tem. Ele está muito mais preocupado em usar aquilo que ele tem, em usar os dons que ele tem. Ele não está preocupado se a pessoa que está aqui na frente canta melhor que ele. Você sabia que quem cantava aqui na frente antes era eu? Sabia disso? Aí chega esse cearense para tomar o meu lugar. Tá louco? Era eu aqui. O cara tomou meu lugar. Te pega. Ainda bem que não sou eu, que eu sou paraibano. Ah, é? Eu sou cearense. Então tá, então pode. Falando de outro. Então pode. Era eu aqui, era eu que cantava, eu que ministrava o louvor, era eu que mandava nesse povo aqui, agora é ele. E o pior de tudo, o mais difícil de tudo, é que ele faz melhor. E eu tenho que admitir isso. Eu sento ali, fico ouvindo, me dá uma raiva. O amor, ele se alegra com o dom dos outros. O amor, ele se alegra quando vê os outros fazendo aquilo que faz melhor que a gente. Você não sabe a minha alegria quando o Eliel disse assim para mim: pastor, eu aceito. Eu fico feliz, porque quando você ama, você quer investir que os outros façam as coisas. Você não pode ter no seu coração o ego inflado, porque o amor, ele não inveja. O amor, ele quer que juntar tudo para a glória de Deus. É para isso que a gente existe, essa é a nossa função no mundo. Isso é amor. O amor, diz Paulo, não eu, é o Paulo que diz. O Paulo diz que o amor não se vangloria. E quantas vezes na vida da gente nós acreditamos que nós merecemos mais do que nós recebemos, e nós dizemos assim: olha, eu deveria receber mais do que eu recebo, porque quando que vão achar alguém como eu? Eu poderia fazer uma pergunta aqui nessa noite, eu não vou fazer, mas se eu fizesse, quantos aqui acreditariam que dão mais do que recebem? Talvez aqui dentro do coração da gente, a gente diga que, a gente até com a boca diz: não, eu acho que está bom assim. Mas talvez aqui dentro a gente ache assim: não, eu acho realmente que eu estou muito mais do que eu recebo. E a Bíblia diz aqui, é o Paulo que diz, não sou eu, é ele: o amor não se vangloria.
E é por isso que no início eu falei para os irmãos, não me entristeçam achando que eu estou falando de homem e mulher aqui, porque eu não estou falando desse amor. Eu estou falando do amor que tem que reger a vida da gente. E o Paulo continua, porque ele é insistente, e ele continua dizendo, ele fala que o amor não se orgulha. Isto é, o amor, ele não acredita que merece mais. São os dois lados de uma mesma moeda, ou são duas expressões de um mesmo conceito. Às vezes a gente acredita que o outro deveria valorizar a gente muito mais, porque onde que ele acharia alguém como eu? O Eliel podia dizer assim, essa igreja aqui deveria me valorizar, porque onde que acharia alguém para cantar como eu? Poderia o Vinícius dizer, não, o Vinícius não poderia, mas outros poderiam dizer, quando que alguém tocaria como eu? Né? Não, o Vinícius poderia também. Às vezes a gente cai nesses erros de se vangloriar, eu merecia mais. Isso não é amor. Isso não é amor. Sabe de uma outra coisa que o Paulo fala aqui? Sabe, gente? Sabe o que o Paulo fala aqui? O amor, ele não maltrata. O amor não maltrata. O amor, diz Paulo, ele não impõe a si mesmo. O amor, ele não impõe a si mesmo, ele não abafa. O amor, ele não anula. E sabe o que eu diria? O amor, ele não cobra. O amor não se impõe. O amor não tapa o outro, não anula o outro. Eu preguei aqui há alguns anos atrás, não sei quanto tempo faz, que eu preguei sobre duas casas, a casa do medo e a casa do amor. Eu disse para os irmãos que os moradores da casa do medo são aqueles que acham que o amor é posse. Lembra disso? Que o amor é posse, ou seja, eu amo, portanto é meu. É minha propriedade, eu mando, eu governo, é meu. E os moradores dessa casa, eles mordem, eles abafam, eles machucam. Os moradores dessa casa, eles não sabem fazer carinho, eles batem, eles machucam, eles tratam mal, porque eles são moradores da casa do medo. Eles não conseguem conviver com outra forma. Agora, os moradores da casa do amor, esses não. Os moradores da casa do amor, eles não machucam. Os moradores da casa do amor, as mãos não amassam, as mãos não ferem, as mãos fazem carinho. Os moradores da casa do amor, a boca não morde, a boca não fala mal, a boca beija. O amor que Paulo está falando aqui é um amor que não tem a posse, é meu por direito. O amor que Paulo está falando é o amor que às vezes está disposto a abrir a mão por amor. Porque o negócio para destruir qualquer coisa é a cobrança. Sabe aquela pessoa assim, ó, ô meu, tu sumiu, cara, tu não me ligou, tu não fez nada, o que houve contigo? Bom, aí está 0-0, porque se o outro não ligou, tu também não ligou, então, né, em vez de reclamar que eu não liguei, por que tu não me ligou? Né? Aí eu chego na igreja, poxa, tu não me procurou a semana inteira. Aí em vez de reclamar porque não cobrou, por que não gasta esse mesmo tempo para dar um abraço? Não dá, né? Porque a gente tem que brigar. Sabe, irmãos? Sabe uma outra coisa que o Paulo fala aqui? É que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Ele não diz primeiro o eu. Ele não diz isso. Ele não precisa que tudo seja feito sempre do seu jeito. E ele sabe a plenitude de um relacionamento é o altruísmo, ou seja, ele pensa primeiro no outro. E isso não é
um casamento, dentro de um namoro, de um noivado, isso é dentro dos relacionamentos. A gente pensa no outro, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa naqueles que convivem com a gente, senão a gente não ama. E se a gente não ama, a gente não pode viver com Deus que ama. O amor, ele não se irrita. O amor, ele não se ira facilmente. Isso quer dizer que o amor, ele não vive de treta. O amor, ele não vive de casos, de brigas. É por isso que tem vezes que a gente esquece que o amor que a Bíblia fala, é como se fosse uma plantinha que precisa ser regada. E quando a gente não rega uma plantinha, ela morre. E a gente não consegue fazer isso. Mas tem uma outra coisa que o Paulo fala aqui, é que o amor não guarda rancor. O que é isso? O amor, ele não vive em função do passado. O amor não vive em função do passado, ele não vive sublinhando as coisas do passado. Uma discussão que você teve na sexta e você resolveu na sexta, você não traz na segunda de novo. Não. Aí você teve uma discussão com seu amigo, com a sua amiga, com os seus amigos. Aí tinha uma situação lá, você resolveu, está resolvido, beleza? Morreu. Mas quando não há amor, na próxima briga, traz tudo de novo, porque isso não é amor. Não existe amor. Porque quando há amor, a gente para e a gente resolve. Parou, acabou. A gente não pode viver assim. Sabe uma outra coisa que Paulo fala aqui de amor? Ele fala que o amor não se alegra com a injustiça. Isso significa que a gente luta por aquilo que é certo. A gente não cede. A gente vive no certo. A gente não se alegra com a tristeza de quem a gente ama. A gente não se alegra com a tristeza de quem a gente gosta. E aí Paulo está dizendo aqui, olha só o que Paulo fala. Ele fala a primeira coisa, das 3 coisinhas rapidinhas que ele fala, ele primeiro fala que o amor tudo sofre. Ou seja, o amor fica acima de qualquer coisa. O amor fica acima de qualquer coisa. E depois ele fala, o amor tudo crê. Ou seja, o amor sempre acredita. O amor sempre acredita. E aí depois ele fala, o amor tudo espera. Esse é o amor sólido. Sabe o que é o amor sólido? Sabe o que é um amor sólido? É que tem 2 coisas que o diabo faz para destruir o amor nos relacionamentos. A primeira coisa que ele faz é semear o ódio. Mas isso só pega em gente fraca. Isso só pega gente fraca. Ódio só pega gente fraca. Gente como nós, isso não dá. Não serve. Gente como nós, o ódio não funciona. Então o que ele faz? Ele tenta fazer com que o nosso amor se transforme em um amor líquido. O que é um amor líquido? Eu vou usar a frase que eu usei na EBD quando nós estávamos estudando esse texto aqui. Ficamos quase um mês estudando esse capítulo aqui na EBD. O amor líquido é aquele amor assim, ó. O anel que tu me destes era vida e se quebrou. Esse é o amor líquido. Não dura. Sabe aquele rapaz que conheceu a moça no segundo dia, olhou para ela na bonita do olho e falou assim, no segundo dia, eu te amo. Será que ama? Não. O amor se constrói. O amor líquido é o amor aquele que não tem consistência. É o amor que a gente convive junto, mas a gente, na verdade, a gente quase que nem se gosta muito. Parece estranho isso, né? A gente convive, mas a gente não sabe as dores uns dos outros às vezes.
O mundo está acostumado com um tipo de amor diferente. Eu te amo até o momento que tu fizer tudo o que eu quero que você faça. Porque no momento que tu se desviar um pouquinho do jeito que eu quero que você ande, eu já vou fazer alguma coisa com você. Porque você tem que fazer do jeito que eu quero que você faça. O mundo está assim. O mundo está assim. Ou você faz tudo como eu quero que você faça, ou nós vamos ter que fazer outras coisas. O mundo está desse jeito. O mundo não conhece o amor, porque o amor sólido, esse amor sólido é diferente. Não, esse sólido aqui não, esse aqui é o amor. Esse amor sólido aqui é aquele amor de alguém que tinha poder para fazer só assim, e acabar com a humanidade todinha. Sabe o que ele fez? Ele não fez isso. Ele fez isso e foi pregado na cruz. Aleluia. Amém? Esse é o amor sólido mesmo. O amor pronto para pagar preço. O amor líquido que é vingança. Mas o amor sólido mesmo, o amor de verdade, de quem ama como Cristo amou, é aquele que não destrói, mas aquele que abre os braços e manda pregar. Esse é o amor verdadeiro. Será que nós temos? Será que nós temos? Cristo está falando para nós todo dia: você ama? Ou será que o nosso amor é limitado? Se o meu filho chegar hoje, se meu filho chegar hoje e bater no meu rosto, o que eu vou fazer com ele? Será que o meu amor pelo meu filho continua mesmo se ele bater em mim hoje? Será que o meu amor pelo meu filho é o mesmo se ele bater no meu rosto? Será que se ele bater no meu rosto eu não vou tomar uma providência muito drástica com ele? Porque nós batemos em Jesus, nós açoitamos Jesus, nós machucamos Jesus, nós humilhamos Jesus, nós traímos Jesus, e ele podia acabar conosco. Ele abriu os braços e mandou pregar por nós. Olha que amor. E aí Jesus todo dia dizendo para nós: eu quero bater um papo com você. Eu quero bater um papo com você, porque eu tenho uma coisa para te falar. Eu tenho uma coisa para te falar. Você está esquecendo não só o primeiro amor, mas você está esquecendo o que é amor. E a qualquer momento você é capaz de fazer alguma coisa, porque você esqueceu o que é amor.